Oi, gente, tudo bem? Eu vou chamar aqui o Marcelo da Saltari. Tá, tá. Olha, bastante gente entrando. Oi, vou esperar aqui o Marcelo. Enquanto isso, eu vou colocar um filtro. Eu espero de verdade que o Instagram não fique me trollando, igual ontem. Ah, agora sim. Oi, Agora entrou. Marcelo, tudo Oi, tudo bem? bem? Eu tô sempre bem, graças a Deus. É, sempre bem. Ele sempre responde assim: tô super bem, graças a Deus. Eu falo assim: você recebe já uma energia muito boa, né? Você fala assim: que bom. Ficou sendo sem querer a nossa marca registrada aqui. É, sempre, 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 sempre. Legal, legal. Bom, Legal. conseguimos entrar, avisei aqui a galera aqui para entrar também. Tô esperando que eles entrem e consigam assistir um Sim, pouquinho a gente. sim, eu acho muito bacana, né? Porque, enfim, que nem a gente só conversou o ano 2020 basicamente assim, não numa live, né? Mas assim, chamadas de vídeo, nas reuniões, né? Agora também ainda não voltamos, né? O balé pro presencial totalmente, né? Então, a gente tinha os momentos que a Nossa, gente não teve jeito, né? Teve que ser tudo online. tudo online, né? E como eu entrei em 2020 na Saltari, quase nosso contato todinho foi assim, né? É verdade, é verdade. A gente mais fortificou essa parceria online. Exatamente. E como Legal, legal. essa Muito bom, muito semana, bom. como essa semana, dia 29 é o dia da dança, e não é só o dia do balé ou o dia do sapateado, é o dia da dança, né? E a Saltari Sim, é sim. uma escola que ela abrange muitas danças. Não é uma escola de balé, não é uma escola de... Ela é uma escola que tem tudo. Tem danças, né? E eu achei muito É verdade. bacana, por isso que eu pensei assim, tem que ser a Saltari, né? Tem que ser o Marcelo. E pensar muito também nessa questão de como a gente iniciou na dança, porque não é todo mundo que, como eu, começou pequeno e construiu a vida em volta da dança. Tem gente que teve uma vida normal, né, vamos dizer assim, fora da dança e se viu, né? E eu acho isso muito Exatamente. mágico, né? Muito mágico, porque às vezes você passa a vida inteira com uma vida meio, né? E de repente você Sim. se encontra numa coisa muito, muito mágica, né? Que é o, para mim é. Sabe que isso uma coisa que a gente até estava conversando esses dias, que a dança foi transformadora, né, para a gente aqui, para mim, para a Elaine. Mas na verdade ela não veio cedo para a gente, né? Para a Elaine até veio um pouco mais cedo, mas para mim chegou quando eu já era bem mais velho, né? E Mas foi uma coisa que a gente escolheu como vida, mas a dança, no teor da palavra mesmo, ela serve como uma ferramenta para tudo aquilo que a gente consegue e a gente quer. Então, a gente quer ficar mais feliz, a gente dança. A gente quer trabalhar com alguma coisa que a gente gosta, o que a gente faz, a gente dança, né? Então, é uma ferramenta para alcançar aquilo que a gente busca, tanto não só para mim, para a Elaine, mas para a nossa filha também, para a Vitória. E a dança foi um grande presente que foi me dado, assim, né? Graças a Deus. E como é que você começou assim? Da onde que surgiu? Porque, por exemplo, às vezes você, quando era criança, quase não teve contato, né? Às vezes na escola, alguma coisa, mas depois, né? Como que surgiu assim? Agora eu vou fazer uma aula ou vou começar a dançar. Nossa, meu, isso você não tem ideia, porque eu sempre fui muito do esporte, né? Eu sempre joguei muito vôlei de praia, disputava campeonato de vôlei de praia em Caraguá, onde eu passei bom tempo aí da minha adolescência. Gostava muito de andar de bicicleta, jogar futebol, andar de skate. Então, gostei sempre muito de esportes, de atividades físicas, mas nunca fiz dança, né? Nunca fiz dança, nunca tinha feito dança. E uma vez indo para Caraguá, para Caraguatatuba, foi um final de semana que só choveu, só choveu. E lá, né, até Caraguata-chuva, né, o pessoal brinca. E as meninas que estavam com a gente, elas brincaram com a gente e falaram assim, ó, a gente vai ensinar os meninos hoje a dançar forró.
E eu recusei logo de cara, né? Super introvertido, super tímido, recusei. Falei, de jeito nenhum. Mas eu fiquei pensando, né? Era uma galera que já tinha me visto crescer, que tinha crescido comigo, já tinha me visto em situações piores até, né, do que passar vergonha, e eu aceitei a brincadeira. E aí a gente ficou o final de semana, ou pelo menos a noite inteira, a madrugada inteira ali tentando aprender a dançar, né? As meninas tentando ensinar. O dia amanheceu e eu não aprendi a dança forró, né? Eu não conseguia, muito mais por essa barreira psicológica que a gente acaba colocando, né? Esses bloqueios que a gente acaba colocando. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, viu, Ingrid? Ali foi plantada uma sementinha em mim ali de vontade em aprender a dançar. É uma E quando coisa eu cheguei assim, em São Paulo, muito louca, pelo menos assim, eu sou, para as pessoas entenderem, eu sou professora de balé, né? E eu tive pouco contato com dança de salão, com sertanejo, assim. Mas quando uma pessoa me ensinou a dançar um pouquinho, eu já fiquei enlouquecida. É uma coisa assim que você quer dançar, 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 dançar. E é uma coisa gostosa, né? Dá parece muita que o vontade, mundo se né? abre. Parece que o mundo fica mais colorido, sabe? Parece que você Fica. vê as cores mais diferentes, você sente cheiros diferentes. Realmente o mundo se abriu para mim ali, né? E quando eu cheguei em São Paulo, depois daquele final de semana, a primeira coisa que eu fui buscar é um lugar para aprender a dançar. E dali Nossa, em diante eu não saí mais. que legal. E assim, né, tipo, eu sempre acompanho, né, o canal do YouTube da Saltar e tudo, né, que você faz vários vídeos, e eu tava vendo que você foi fazer uma aula, por exemplo, lá no Canto da Ema, né? E você fez a aula lá e lá naquela época, né, tinha a balada à noite, né, de graça, alguma coisa assim, um desconto, né? E você foi dançar, né, com a menina e a menina já assim, quando você aprender a dançar, você vem dançar comigo, né? Eu acho que assim, quando a gente está aprendendo, vem muitas coisas assim que dão banhos de água fria na gente, né? Será que você tem mais histórias assim de banhos de água Então, cara, fria? sabe que essa não foi a primeira vez que eu tinha tentado aprender a dançar, né? Há um tempo atrás, eu tinha ido com uma amiga minha numa escola de dança. E uma escola de dança mesmo, né? Na Zona Sul. E eu cheguei na escola, fui muito bem recebido, sabe? Fui muito bem acolhido. Tenho amizade com os professores até hoje, né? Depois a gente acaba se encontrando, né, no meio da dança. Mal eles sabem que eu tinha ido lá para aprender a dançar. E nesse dia eu recebi um convite para fazer uma aula experimental. E quando eu cheguei na escola, já pronto para fazer a aula experimental, eu recusei, eu não fiz a aula experimental. A minha amiga foi fazer a aula experimental, ela participou de toda a aula e eu não fiz a aula. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo de errar, eu fiquei tímido e não fiquei lá assistindo ela fazer a aula experimental e não participei. E depois de 2, 3 anos que eu fui até o canto da ema. Olha quanto tempo eu perdi, né, cara? Tempo eu tive que amadurecer, quanto eu tive que receber um convite de verdade de uma amiga para participar de uma brincadeira ali, né, para aprender a dançar forró, para então entrar numa aula. Quando eu entrei na aula no canto da ema, que foi com o Márcio e com a Tati, foi sensacional, né? Porque eu acho que ainda tem essa aula lá com outros professores, mas a aula naquela época era isso mesmo que você disse, né? Você fazia a aula e aí depois você tinha 50% de desconto para ficar na balada, para ficar no canto da ema. E, cara, para mim isso aí era um sonho, né? Eu falei assim, putz, ainda vou pagar menos para ficar na balada. E eu ficava pensando, né? Aquelas meninas que fizeram aula comigo, quando estiverem na balada, elas já sabem que eu não sei dançar. Então, dançar comigo, já que elas já fizeram aula comigo, não vai ser tão traumático. Elas vão aceitar, nem que seja para me dar uma ajuda, né? E eu comecei a fazer isso. Eu fazia aula, depois ia para balada. Mas, né, como você disse, tem coisas que acontecem na balada e quando você está aprendendo a dançar que é muito legal e tem coisa que não é tão legal, né? E muitas vezes eu fui rejeitado ali. Eu fui rejeitado de várias maneiras, sabe? Eu fui rejeitado de convidar uma menina para dançar e ela não aceitar.
Eu fui rejeitado de tirar uma menina para dançar, quando eu estava chegando perto, ela virar as costas e sair andando, sabe? Não deixar nem eu chegar perto. E fui rejeitado de começar a dançar e não dançar tão bem, porque eu estava aprendendo a dançar. E a menina olhar para mim e falar assim: olha, quando você aprender de verdade, você volta e me tira para dançar, que agora não dá para dançar, né? E me largar no meio da pista, assim, né? Realmente foi bem traumático, foi bem complicado, É bem mas eu tive engraçado. alguns anjos, sabe? Algumas pessoas que foram anjos que também me acolheram, que também me abraçaram. Eu tive um grupo, teve um grupo no Canto da Ema, que frequentava o Canto da Ema, que era de um site que chamava The Point. The Point. Que é um, olha que bacana, né? Era um site do ABC, que na época do Orkut, na época do chats em site, né, eu entrei e comecei a conversar com eles e humildemente eu falei para eles assim, olha, eu vi que vocês estão combinando de ir para o Canto da Ema, eu posso ir com vocês, né? Pedindo assim, né? Posso ir com vocês? Eles assim, não, Marcelo, vem com a gente, né? Não, não tem nada a ver de você estar começando agora. E foi um grupo que me acolheu de verdade. Tem até um cara que era um dos donos do site, né? Que é o Eduardo The Point, que ele era DJ na época. E é um cara, eu tenho amizade com ele até hoje. Olha que bacana, né? É um cara que chegava, que me acolhia, que me apresentava para todo mundo. Uma coisa que eu ainda não. Eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso, sabe? Que é bom nessa conversa porque a gente vai lembrando dessas histórias, Ai, tô né? lembrando. Sabe o que ele fazia comigo? Ele falava assim, Marcelo, você quer aprender a dançar? Ele falou assim, eu falei assim, cara, eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, eu sou desse site, né? Eu faço cobertura de algumas casas noturnas em São Paulo. Então eu vou no Canto da Ema, eu vou no Remeleixo, eu vou no Açaí Praia, que era uma casa que tinha também, forró. E ele falava assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que você é meu ajudante, que eu vou lá fazer a cobertura, eu vou entrevistar as pessoas, eu vou tirar a foto e você é meu auxiliar. Você vai tirar foto e vai filmar enquanto estiver entrevistando. E você entra comigo nas baladas para você aprender a dançar. Eu falei assim, ótimo, cara. E comecei a ir com esse cara para tudo que é balada, né? E foi quando eu comecei a desenvolver. Então eu tive pessoas que sim, que me rejeitaram, que foram assim, me deixaram em situações complicadas na dança, mas eu tive muita ajuda também na dança, que é como a Vanessa Maurício, que eu comentei no vídeo, que é o Edu The Point, que me acolheu. Então eu tive aí os dois e na grande maioria eu tive muito mais pessoas que me ajudaram. E isso é muito bacana. É assim, o engraçado é que, por exemplo, eu sempre fui do balé, né? Pouquíssimas vezes. E aí, quando eu fui começar a aprender, eu fiquei muito tempo namorando, né? Eu comecei a aprender sertanejo, né? Uma pessoa me apresentou o Olha só. sertanejo e eu comecei a ir muito pro Villa Country em solteira, né? Com amigas e tal, direto pro Villa Country. Aí um cara assim que dançava super bem me tirou pra dançar. E daí no final da dança ele falou assim: "Menina, você tem muita sorte, porque você é bonita, todo mundo quer dançar com você. Mas você é muito ruim, você é dura." Eu falei assim: Nossa, que "É porque eu sou complicado, hein? bailarina, por isso, entendeu? Eu quero mandar, entendeu? Eu não sei deixar o cavaleiro levar direito. Isso é um péssimo hábito, né? Mas é porque, Você enfim, acha que isso é por conta da sua cultura do balé, por conta da sua vivência no balé, de dançar muito mais tempo sozinha, né? sim, e também, assim, até quando a gente faz o PADD com um bailarino, você fica preocupada, você dá até uma cotovelada, assim, nele, às vezes, pra ele te segurar, porque senão você cai, né? É engraçado. Sim. E eu acho que também é um pouco da minha personalidade, eu sou muito mandona. Ah, A entendi. gente tem que aprender a trabalhar isso, né? Tanto é que o meu namorado, ele tenta me ensinar forró, porque ele fez aulas e tudo, mas Legal. é aquela história. Eu acho que tem os dois lados. A dança de salão ela ajuda o cavalheiro e a dama de formas diferentes, Sim. mas a gente acaba se aproveitando da dança de uma forma muito valiosa, né? Se o homem na dança ele tem que, né, agora as coisas estão mudando, mas a gente sabe que há pouco tempo, há 5, 10 anos atrás, o homem ele tinha a obrigação de saber conduzir. Então ele tinha que Uhum. aprender isso, ele tinha que saber ficar à frente, de ser o provedor, né, de ser o condutor. Hoje essas coisas mudaram um pouco. Em contrapartida, para a mulher,
esse fato de se deixar ser conduzida, de aguardar a condução, para quem tem muita ansiedade, para quem é muito mandona, para quem está muito à frente das coisas, né, para decidir, em frente da casa, em frente da empresa, à frente da família, chega numa dança dois e você fala assim, cara, agora eu tenho que esperar para os outros decidirem o que eu vou fazer, né, cara? Mas é um processo que eu acho que é valioso para todo mundo. Não que a dama Sim, tenha que só esperar a condução, mas eu acho que para quem é muito, tem uma ansiedade muito aflorada, trabalhar esse aguardar a condução é muito bacana também. sim, e é importante também, assim, são aprendizados diferentes, você vai amadurecendo também, né? Enfim, eu acho muito legal, né? Se eu tivesse mais tempo, eu me dedicaria mais, né? Com Ah, nem certeza. me Eu já fala, o falei tempo várias é sempre vezes, né? complicado. É, legal, muito E, bacana. e assim, né? A dança para você chegou desse jeito, né? Que você acabou tem, vários amigos indo para as festas, né? Aprendendo a dançar bem assim no dia a dia mesmo. E como é que isso virou a sua profissão, né? Tipo assim, como que você parou só de dançar nas festas para se tornar um professor, né? Como que foi Então, esse processo? isso é legal porque é, eu trabalho isso muito com a minha equipe, né? Você sabe que lá na Saltare a gente tem Uhum. um trabalho de formação de instrutores, de multiplicadores, de facilitadores na dança, né? Só que, como aconteceu comigo, eu imagino que aconteça também com muitas pessoas. Você não começa a fazer aula, ou você não decide fazer aula, e logo de cara você decide que você vai ser professor, sabe? Ou professora, ou que você vai ter uma escola. Essa não é uma decisão que vem logo de cara. 90% ou até mais das vezes, isso é uma descoberta, isso você descobre ao longo do caminho. E para mim foi um processo muito bacana, sabe, Ingrid? Porque assim, eu só queria compartilhar a minha alegria. Olha que bacana, cara. Eu só queria compartilhar aquilo que me fez bem. Então, eu comecei a fazer aula. E aí, quando eu comecei a entender o que a dança de salão estava trazendo para minha vida, o quanto era bom fazer aulas de dança, eu pensei, pô, cara, se eu fazendo aula como aluno, eu já consigo transferir essa energia boa para uma quantidade enorme de pessoas. Imagina que numa aula você dança com 10, 15, 20 pessoas, né? Durante uma hora e meia, 2 horas. Então, aquela energia que você tá, se você está com uma energia boa, você compartilha com aquela pessoa ou com aquelas 20, 30 pessoas. Eu pensei, pô, cara, se eu como aluno eu consigo compartilhar essa energia boa com essa quantidade de pessoas diariamente, e se eu for professor, será que eu não consigo alcançar um número maior de pessoas? E eu comecei a visualizar meus professores. Eu falei assim, caraca, meu, a cada 1 hora e meia, a cada 2 horas, aquele professor ele tem a oportunidade de alcançar mais 20, mais 30 pessoas e aquelas pessoas que chegam na sala meio cabisbaixo, meio com a energia, sabe, de um dia inteiro de trabalho, de ter brigado no trânsito, de ter brigado com a esposa, de ter brigado com o esposo, né? E aí chega lá na aula e termina a aula, cara, com outro semblante, sabe, maravilhados. Eu falei assim, cara, cada professor ele alcança de 20, 30, 50 pessoas todos os dias e transforma a vida dessas pessoas todo dia. Eu falei assim, cara, eu acho que eu quero ser professor, né? Eu já tinha isso em mim, né, de dar aula. Eu E dava aula de Excel, eu dei aula de informática, eu dei aula de eletrônica, eu sou muito de exatas, né? Então, quando eu comecei a aprender a dançar, eu falei assim, cara, e por que eu não dou aula de dança? E aí me descobri querendo ser professor. E aí, de professor, eu falei assim, cara, e se eu tivesse a minha equipe, sabe? E se eu desenvolvesse outras pessoas para também dar aula? E aí, para ter uma escola, para ter uma companhia, aí foi um pulo, né? Então, foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do caminho, não foi uma decisão de uma hora para outra.
E o legal é que, assim, esse sentimento de você querer ser professor, assim, é um sentimento genuíno mesmo, da profissão, né? De você querer fazer outras pessoas felizes com aquilo que te faz feliz, né? Cara, Então, você falou tudo, Ingrid. é Você um falou tudo. Porque, assim, sentimento, assim, é assim, como eu fiz pedagogia, para mim, você falando isso me emociona, entendeu? Porque é realmente ser professor é querer fazer o seu aluno feliz, né? E sabe realmente é que você falou uma incrível. grande verdade, porque algumas pessoas sabem, né? Algumas não, mas quando eu comecei a dançar, eu era concursado da Caixa Econômica Federal, né? Eu trabalhei durante 12 anos na Caixa Econômica Federal. Eu não tinha um salário ruim, sabe? E eu trabalhava aqui na avenida, perto de casa. Eu ia andando e trabalhava 1 hora da tarde. Eu tinha um bom emprego, sabe? Na época que eu comecei a dançar, até quando eu tinha escola, né? Eu saí da Caixa fazem 5 anos, né? É recente. Então, nada errado, sabe? Você trabalhar com dança para você ter uma boa vida, sabe? Ganhar dinheiro com a sua arte, com aquilo que você gosta. Acho que não tem nada errado com isso. Mas não era a minha prioridade. Eu dava aula, eu fazia aula, eu dançava porque eu sempre gostei, né? Eu já recebia muito bem da Caixa Econômica Federal, do meu emprego público, sabe? Tinha teoricamente uma garantia de emprego, eu estava estabilizado, eu estava tranquilo. Eu dancei, eu dei aula, eu construí a minha escola, eu construí a minha equipe, porque eu sempre gostei muito. Engraçado que alguns professores, olha como as coisas acabam mudando de figura, né? Eu ouvia de alguns professores quando eu entrei para a dança como professor, né? Eu falei assim, meu, Marcelo, por que você vai dar aula, cara? Você já tem emprego público, cara. Você vai tirar o nosso emprego aqui, né, cara? Dando aula. Eu falei assim, cara, imagina, tem trabalho para todo mundo, cara. E É, assim, eu dou sim. aula porque eu gosto, sabe? E aí, há 5 anos atrás, eu decidi pedir demissão, né? Pedir demissão na Caixa Econômica Federal para viver só de dança. E aí, às vezes, me perguntam, né? Sempre tem alguém que me pergunta assim, cara, você teve coragem de largar a Caixa Econômica Federal para viver de dança, né? E eu falei assim, na verdade, eu fiquei 12 anos planejando como sair da Caixa Econômica, entendeu? Eu fiquei 12 anos lá dentro planejando como sair para conseguir viver de dança, até que eu consegui, né? Até que eu consegui executar o meu plano. Isso, assim, infelizmente, ainda que no Brasil, eu não tenho experiência de ter morado fora, né, para saber como que as pessoas encaram pessoas que trabalham com dança, né? Porque para mim, assim, ainda tem gente que eu falo, sou professora de balé, tá, mas ok, você trabalha com o quê? E para trabalhar, o que você faz, né? Mas assim, for o balé, o que que você faz? É bem Isso dá assim. dinheiro? É de comer? Né? Vem da onde? Né? As pessoas ainda elas não encaram isso como uma profissão séria, como você estuda muito e você investe muito, né, nisso e tempo, né? Muito tempo. Às vezes as pessoas não veem o quanto tempo um professor fica escolhendo música para encaixar naquele movimento que ele quer dar naquela aula, né? E ele fica É lá verdade. procurando a música. Às vezes é 2 horas procurando uma música para montar uma aula que tem o quê? 20 músicas, né? É verdade. Sabe que eu sempre me questionei sobre isso, né? E a minha impressão que isso, boa parte dessa situação é nossa culpa, sabe? Eu me coloco nesse lugar também. Porque quem não está na dança não sabe o que a gente vivencia, como que é a preparação de uma aula, como é a preparação de uma coreografia, como a preparação pós-aula, né, para você conversar com os alunos. Então existe todo um trabalho assim nos bastidores antes e depois da aula. Mas quem não vivencia isso não sabe disso. E eles não têm obrigação de saber, sabe?
eu acho que é culpa nossa. A gente tem que mostrar isso. Quanto Sim. mais lives como essa, quanto mais vídeos no YouTube, no Instagram, no Facebook, quanto mais informações a gente colocar na internet, para quem não é da área, para quem não é do ramo, entender como funciona, entender, para a gente mostrar a seriedade do nosso trabalho, menor vai ser essa cobrança de tipo, cara, e fora dança, o que que você faz? Quanto mais pessoas a gente fizer entender, mais fácil vai ser a gente trabalhar de dança, sabe? Eu acho que no atual momento, por conta da quarentena, do Covid, realmente está ficando cada vez mais difícil viver de arte e cultura, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, né? No Brasil, principalmente porque a gente vivencia aqui e a gente sabe que o aporte de apoio, né, é muito baixo, é quase nulo. Mas eu acho que dá para viver de dança, eu acho que dá para viver de arte, sabe? Tanto que hoje, né, eu vivo de arte, né, aos trancos e barrancos, como todo mundo está passando agora por conta da quarentena, mas eu acho assim que dá para viver de arte, eu acho que dá para viver da dança, porque eu larguei realmente a Caixa Econômica Federal, 12 anos de Caixa Econômica Federal, para viver de dança. Hoje eu tenho a minha escola, é uma escola que tem um imóvel próprio, cara. Se você avaliar aí a quantidade de escolas que tem em São Paulo, e eu acho que não dá para contar, sei lá, cara, eu não conheço todas as escolas de São Paulo, mas eu acho que são poucas as escolas que hoje que têm um imóvel próprio, geralmente é um imóvel alugado, e aí, cara, quando é alugado, você está à mercê do proprietário. Então é complicado, mas a gente tem aqui na Saltari, a gente tem, cara, quase 300 alunos ativos, sabe, na escola. Lógico que com a pandemia as coisas mudaram um pouquinho, mas a gente tem mais de 10 anos de história, então não é à toa, então dá para E, o, viver, sabe, e um digamos assim. diferencial também que a Saltari tem é uma rede social ativa, né? Tem mais de 10 mil seguidores, né? E isso não é toda escola que consegue, né? Esse alcance de pessoas também, né? Eu acho que isso Sabe que hoje é um diferencial muito grande, ainda mais na pandemia, né? Saber usar a rede social a seu favor. Sabe que isso foi um fator impactante para eu viver de dança, né? Porque eu já tinha a escola de dança e mesmo assim eu trabalhava na Caixa Econômica Federal. Em agosto de 2014, eu acho que é isso, agosto de 2014, eu comecei a fazer cursos de marketing digital. E aí conheci o marketing digital. Quando foi em outubro, setembro para outubro de 2014, nós fizemos uma campanha no Facebook, no Instagram de marketing digital e nós conseguimos, assim, cara, em um mês, 232 pessoas interessadas em fazer aula com a gente, né, cara? Em marketing digital, gastando, assim, cara, uma ninharia. E aí foi quando eu percebi que, assim, cara, era isso que faltava para eu pedir a demissão. Né? Quando eu percebi que eu conseguia trazer muita gente, ou pelo menos um público bacana para a nossa escola, através do marketing digital, foi quando eu decidi pedir a minha demissão. E eu fui uma dessas pessoas também, porque quando eu vi a Saltar, eu falei, ah, eu vou mandar currículo. Que se não fosse a internet, né, de ficar pesquisando, você achar ali, eu não conseguiria mandar um currículo, né, porque ainda não me mudei, né, efetivamente para a Zona Leste. Eu ainda moro em Guarulhos, né, então eu não tenho Sim, esse conhecimento do local, né. Então, assim, até sim, para sim. qualquer coisa, a internet hoje ela nos ajuda infinitamente. Quando eu dava aula na garagem da minha casa, hein? Eu nem tinha escola ainda. Aliás, a escola era a garagem da minha casa, né? Os alunos iam embora, eu guardava o carro, né? Nós tínhamos 200 alunos, cara, na garagem da minha casa, por conta. Claro, né? Muita gente vai falar assim, pô, é por conta da sua formação, por conta do seu conteúdo, da sua aula, né? Cara, eu acredito que isso ajudou bastante, do boca a boca, mas nada superou
ao que a gente trazia de pessoas pelo marketing digital, pela internet, sabe? Cara, na garagem da minha casa, ter 200 matrículas, eu conheço escolas que têm, cara, quase 20 anos de funcionamento e não tem isso de alunos, né? Então, o marketing digital hoje, se você não trabalha com marketing digital, né, se você não está na internet ativamente, você não existe para muita gente, para muitas Com pessoas. certeza, com certeza. Hoje em dia é fundamental, né? E por isso que nós Sim, estamos aqui, né? é Porque verdade. também a gente está, vamos dizer assim, comemorando essa semana, né? Porque mesmo na pandemia a gente está conseguindo viver de dança, né? E, e assim, de verdade, como você falou, né? A gente quer espalhar mais essa alegria, né? De dançar, né? Então, quanto mais pessoas souberem o quanto é gratificante para nós ensinar, né? Não só por conta de um retorno financeiro, mas sim por uma questão também de você realizar o sonho de uma outra pessoa, tipo, por exemplo, no meu caso das meninas. Eu lembro quando eu era pequena, o quanto aquilo para mim era mágico, o quanto para mim aquilo era especial. Você também poder tornar aquele momento, mesmo que agora só numa tela de computador, você conseguir transformar esse momento mágico para a criança, isso é gratificante para o professor, porque você vê a realização da criança, né? Sim. Qual que é a outra opção? A outra opção é ficar sem aula. Então, entre ter um mínimo de contato, mesmo que seja online, para a gente continuar com as nossas atividades e não ter nada, cara, eu prefiro ter o mínimo de contato, sabe? E tentar Sim, achar maneiras de continuarmos ativos, né? Imagina sim, que tudo bem, cara. A gente sabe que está numa situação super complicada por conta da quarentena, por causa do Covid. Mas, cara, com a chegada da vacina, eu acredito, sabe, que as pessoas elas precisam entender que a vacina não vai curar a obesidade, que a vacina não vai curar a depressão, que a vacina não vai tirar você de ser ocioso, de ser ocioso. Então, você precisa se continuar ativo para quando você tomar a vacina, cara, isso vai te proteger do Covid, né? Ou pelo menos parte do Covid. Mas, cara, a atividade física em casa, online, isso não depende de exatamente. decreto, de governo, não depende de nada, depende da gente, cara. E assim, né? Não sei, acho que poucas pessoas aí da Saltari ficaram sabendo que eu tive o Covid, né? E eu fiquei lá 2 semanas bem ruinzinha, né? E assim, Sim. teve meu pai e eu, né? Nós ficamos mais ruinzinhos. E o meu noivo, meu namorado, ele basicamente ele ficou assintomático, ele corre, né? Eu, por conta da pandemia, fiquei um pouco mais sedentária, mas mesmo assim fiquei bem. E o meu pai anda muito de bicicleta, né? E Olha ficou só. bem. Então, graças a Deus, deu tudo certo aqui em casa, né? E eu espero que na casa de todos dê certo, né? Que a gente também agora possa tomar vacina, Sim, né? sim. A vacina tem que ser para todos, né? Não é só para grupo de risco, enfim. Então, assim, É, eu, pode falar. eu, aqui na escola, a gente tentou fazer o máximo possível para as pessoas continuarem com atividades, né? Seja com vídeos no Instagram, com vídeos no YouTube, com vídeos no Face, em lives, até baile, né? A gente acabou Não, e fazendo os bailes, bailes foram super divertidos, assim. A gente estava numa bailes época que estava online. tudo fechado e a gente se divertiu horrores, né? Foi bem bacana. A gente fez uns 3, 4 bailes ali que foram bem bacanas. Porque a outra opção era ficar sem, né? E, cara, o bem que faz a live também para o professor, muita gente não tem ideia, cara, porque é muito bom para a gente ter o contato com outras pessoas também. Não é Nossa, só o aluno que se aproveita desse momento, né? Claro, a gente consegue alcançar muitos alunos, mas, cara, isso faz um bem danado para a gente também. faz muito bem. Dar aula faz muito bem, né? Principalmente nesse momento aqui, né, que a gente está passando, mas assim, quando a gente vai para o presencial também, a gente volta assim esgotado, mas assim, a gente volta feliz.
É verdade. É verdade. Quando eu trabalhava na Caixa, o pessoal vivia me dizendo, eu falei assim, olha, você aguenta trabalhar o dia inteiro na Caixa e à noite ainda dar aula? Eu falei assim, na verdade, cara, na Caixa Econômica Federal eu trabalho 6 horas, né? E à noite para mim não é trabalho, cara, para mim é diversão, né? Se eu não, Tudo bem, se eu não desse eu aula, sou eu ia fazer reembolsado, aula, né? eu sou reembolsado por isso, eu sou pago por isso, mas, cara, eu faço com o maior prazer. Eu acho que eu faria mesmo sem receber. Mas como, né, cara, hoje eu vivo disso, né? Então a gente recebe também. E é importante também a gente valorizar esse trabalho, porque afinal foram anos de estudo, né? Sempre a gente tem também agora, né, principalmente pensar nisso, né? Porque as pessoas, elas costumam querer desvalorizar, né? Querer pagar pouco Muito, e sim. porque acham que não vale tudo isso, né? Mas na verdade vale, porque foram muitos anos, né? Agora a louca aqui vai começar outra graduação, né? E Meu voltar Deus. para dança também. Mas 4 aninhos estudando. Não dá para parar. Quem gosta de verdade não para, cara. Tá sempre se aprimorando. Se mete num curso aqui, se mete num curso ali e tá sempre indo buscando aprimoramento. Não tem jeito, é assim mesmo. E é isso, né, Marcelo? Deixa eu ver que horas são aqui, que senão a gente passa e você tem o horário, né? Ah, tá quase lá. É, eu acho que foi isso. Foi muito bacana, né, conversar com você, né, Ah, esse eu adorei. processo, né, Ó, de para mim podia ter um toda semana, sabe? Um bate-papo toda semana podia ter, ó. a gente pode até pensar, né? Pensar em várias. Vamos pensar assim, em várias temáticas Temas? diferentes, né? Mitos dentro da dança, coisas, né? Porque hoje foi um bate-papo bem descontraído, né? Pra gente Foi, foi. começar essa questão de lives aqui, porque pra mim é novidade, né? Para todos nós, né? Não tem Né? jeito. Então, a gente pode pensar assim, eu acho que vai ser muito bacana, porque vai agregar cada vez mais, né, para as pessoas, né, sobre a dança, como que a dança pode influenciar muito e positivamente na autoestima, na saúde, em outras questões, né, no combate também à depressão, né, que hoje, infelizmente, já até saiu outra notícia, né, lá no jornal hoje, que a depressão no Brasil está aumentando, enfim. Pois é. Pode contar comigo que a gente faz sim. Então tá bom. Muito obrigada, viu, Marcelo? Eu Olha, que gente, eu agradeço. só vou agradecer assim porque é uma honra, né, você poder estar aqui conversando assim, como se fosse um amigo, né, o seu chefe, né? E isso é Imagina. muito bacana. Graças Então a tá Deus, bom. a gente é abençoado, a gente tem uma equipe fantástica, assim, né? E ter você com a gente foi, assim, uma coisa fantástica para a gente que aconteceu em 2020. Ai, muito obrigada. Eu fico muito feliz, muito realizada também. Então é isso. É isso, gente. Obrigada, viu, quem assistiu. Um beijo grande e até a próxima. Valeu! Beijos, galera. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.